Pessoal, boa tarde aí para todos. Hoje a gente vai falar aqui para os curiosos, né, os nossos amigos que curtem o Livesteam, um passo importante que foi tomado na confecção, para dar prosseguimento na confecção da locomotiva aqui, né, da minha 040 Livesteam, bitola de 3 polegadas e meia. Ela é uma Conway, né, um projeto em inglês do Martin Evans, só que ela está sendo construída para ser parecida com a locomotiva São José, que era da Fazenda Chimborado. Já falei isso em outro vídeo. Enfim, quem acompanha aí já sabe do que nós estamos falando. E quem não acompanha, procura os nossos outros vídeos aí. Eu vou ver se eu consigo pôr os links na descrição. Tá? Que é o seguinte, a confecção da chaveta, né, do rasgo de chaveta das manivelas. Certo? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Tudo no hobby, no Livesteam, ele tem que ser feito em cima de gabaritos porque as peças são únicas e nós não temos CNC, né, para fazer isso daí. Uma máquina CNC é muito cara, programação é muito cara e a gente não dispõe disso para fazer o hobby. Então o hobby é feito à mão, né, com uso de torno, de frisadora, mas certas peças têm que ter uma precisão e é o caso primordial do Livesteam. O que mais precisa ser preciso de tudo na locomotiva a vapor em miniatura que está sendo feita é justamente a precisão dos pinos motrizes em relação ao eixo, né? Do qual ele tem que estar, todas elas, né? Todas as manivelas, seja diretamente na roda, seja nos bandalhos aqui nas manivelas, como é o caso, seja nas máquinas com contrapeso, mas a distância de centro entre o furo e o centro do pino motriz que vai pegar nas braçagens tem que ser perfeita, ou o mais próximo da perfeição possível, não pode dar erros, porque senão ela não gira. Eu vou explicar por que daqui a pouco. E outra coisa que é importantíssima, o alinhamento do pino em relação à face da roda ou da manivela, certo? Por quê? Porque se ele estiver torto, né, se o pino não tiver 90 graus, se ele estiver torto, na hora que ele girar, em cima ele vai dar uma medida, no meio ele vai dar outra medida, embaixo ele vai dar outra medida, certo? Outra medida que eu quero dizer é o seguinte, aqui, ele nunca vai dar o mesmo centro, ele vai dar aqui embaixo uma medida para baixo, aqui uma medida mais para lá, aqui uma medida mais para cima, aqui uma medida mais para trás, né? Então ele nunca vai dar a precisão necessária. E a abraçagem, ela tem que virar, né? E ela não pode travar, porque se ela tiver com qualquer diferencinha, tanto de alinhamento quanto de centro, né? Na hora que ela chegar nos pontos mortos aqui em cima, ela vai simplesmente travar. A abraçagem não vai fazer nada, ela vai travar. Vai travar e a máquina não vai girar. E a máquina não gira, não funciona. Perde-se o serviço. Tem que recomeçar a fazer do zero. Certo? Então tem que ser preciso. Na minha máquina ainda essa precisão é um pouco inferior, né? Vamos assim dizer, entre aspas, porque eu só tenho 2 eixos. Mas máquinas que tem 3 eixos, por exemplo, os 3 eixos têm que girar. Vou imaginar que tivesse um terceiro eixo aqui assim, ó. Esses 3 eixos eles têm que girar ao mesmo tempo sem travar. E isso é exclusivamente dependente do alinhamento que eu acabei de explicar, tanto do centro quanto da perpendicularidade do pino, ok? E para isso a gente faz tudo com gabarito, como eu falei, né? A chaveta, os meus rasgos de chaveta foram tanto nas rodas quanto nos eixos quanto aqui nas manivelas, foram feitos na casa do Arnaldo Botan, porque ele tem o dispositivo, né? Então eu não precisei fazer um dispositivo, ele me emprestou, ele me ajudou a fazer, e o dispositivo é feito justamente para que todas as chavetas, por mais que elas tenham algum tipo de erro, não importa que elas vão sair erradas, algum décimos de milímetro, centésimos de milímetro para lá ou para cá, o que importa é que todos os erros sejam idênticos, na máquina inteira, né? Então não adianta nada essa aqui vou exagerar, tá 1 milímetro para a esquerda, só que essa daqui ela vai estar 1 milímetro para a direita, vai travar da mesma forma, porque ela vai mudar de posição. Em vez de elas ficarem perfeitamente paralelas, elas vão estar uma mais para cá, uma mais para lá. Então também não vai funcionar. O alinhamento da chaveta tem que ser preciso, né? E se for dar um erro, tem que dar o mesmo erro em todas. Por isso que foi feito no Arnaldo, no dispositivo dele, e todo mundo feito ao mesmo tempo, com exceção das manivelas que foram feitas depois, mas no mesmo dispositivo, então o erro vai ser o mesmo, né? Vocês podem ver, não sei se vocês conseguem enxergar, elas estão perfeitamente idênticas, né? Os rasgos de chaveta. E como eu já havia dito, o Livesteam é muito cheio de gabaritos. Para tudo que você faz, você tem que ter gabarito. Porque cada peça é um parto, né? Cada peça é uma novela, cada peça é um nascimento.
elas são praticamente artesanais, já disse, a gente não tem acesso a CNC, e mesmo se tiver é muito caro, dispendioso demais para se fazer. Então a gente tem que fazer gabarito para tudo. E no caso aqui, o entre centros dessa minha locomotiva é 8 polegadas. Né? Mas nem Cristo em pessoa consegue fazer isso aqui, dadas as máquinas que nós temos, fazer isso aqui ficar perfeito com 8 polegadas. Né? Mas tudo bem, isso não é o fim do mundo. Só que você precisa que a sua abraçagem, que o furo da sua abraçagem, né, ele tenha a mesma medida que o seu centro vai estar lá. Seja 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, 1 décimo a mais, 1 décimo a menos, para cá, para lá, enfim. Esse erro ele tem que ser igual na abraçagem dos dois lados, certo? E para isso a gente faz outros gabaritos. Esse gabarito foi feito pelo Felipe. Ele me emprestou, porque ele fez a máquina dele, então você, eu não vou usar, usa para sua, é igual. O que ele consiste? Ele consiste de duas buchas, né? Essas buchas aqui, elas estão em 8 polegadas de distância, porém, com os furos dos pinos corretos, né? Porém, uma das buchas é excêntrica, como vocês podem ver aqui. Então, por que ela é excêntrica? Porque você você veste ela aqui e você solta esse parafusinho, dá uma ajustadinha para lá, uma ajustadinha para cá, até você conseguir fazer ela girar sem pegar em nada. Quando ela girar perfeitamente sem pegar, você trava o parafuso e essa medida que sobrou aqui, esse furo, você vai transferir para a peça que vai ser usinada. No caso, a minha abraçagem vai ser usinada com esse material aqui, ó, né, que eu já tinha mostrado em outro vídeo. Então eu vou colocar aqui, eu vou transferir a medida que eu tirei em loco, na locomotiva, vou transferir para a peça ser usinada, e a peça ser usinada vai sair com a medida que eu preciso para cá. Quando eu colocar a bucha, as duas buchas que eu fizer usinar as buchas no torno, essas buchas vão encaixar no furo que eu fiz e vai girar perfeitamente, certo? Isso é um dos gabaritos, né? O outro gabarito que precisa ser feito, esse daí eu tive que fazer, é o gabarito para se fazer o furo, né? Esse gabarito aqui, eu prende ele na pinça e eu coloco no cone Morse do torno para sair perfeitamente no centro. Nem a placa eu uso, porque a própria placa tira um pouco fora do centro, né? Tem que achar o centro ia ser mais complicado. Então, esse aqui é um gabarito para se fazer o furo dos pinos. Então, o que ele consiste também? É uma chapa que vai ficar presa no centro, ela vai rodar aqui. Ela tem essa buchinha aqui com um parafuso, que ela é perfeitamente certinha no furo aqui do eixo. Então, você vai vestir aqui, ó, você vê que ela entra bem apertadinha, né? Você veste ela aqui, você vai acertar o melhor possível, evidentemente. Não importa ficar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas o centro vai estar o mesmo, como eu já falei. Aperta-se isso daqui, né? E é claro que no torno não vai ter o pino pus depois, mas ele vai estar preso no torno. E aí sim, a partir daqui, né? A partir desse dispositivo preso no torno, a manivela vai girar, né? Ela vai girar no centro exato, onde precisa estar o pino, em relação ao eixo da locomotiva. Então você vai fazer um pequeno furo de centro, um furinho menor, e você vai vir com uma ferramenta, esse é um furo de torno que a gente fala, não é um furo de broca, é um furo de torno, e você vai mandrilhar esse furo para o furo ficar preciso e paralelo, completamente paralelo com a face da manivela, certo? E, por sua vez, o furo do eixo também foi feito no torno, é um furo de torno também, que está paralelo e perfeitamente faceado com o paralelismo que a máquina precisa, e todo mundo sai no centro, certo? Então, isso aqui é uma operação extremamente chata, demorada, como vocês podem ver, cheia de gabaritos, né? Mas se essa operação não for bem feita, a locomotiva não vai virar, não vai funcionar. E em algum momento você vai ter que consertar tudo isso daí, e esse conserto às vezes sai mais caro, mais demorado do que você fazer a primeira peça bem feita. Eu estou falando isso por experiência própria, porque tem bastante coisa na minha máquina que eu tentei passar por cima, pular etapas, e não deu certo, eu tive que fazer tudo de novo, né? Então, recomendo aos nossos admiradores aí, que se forem fazer um live stream, procurem fazer o mais correto possível sempre, desde o começo, mesmo que dê muito trabalho, mas o trabalho que vai dar para fazer bem feito, ele ainda assim é menor do que o trabalho que vai dar para corrigir o erro de um trabalho que você quis fazer mais rápido, tá? Bom, e é basicamente isso, pessoal. Aqui é um vídeo rápido só para explicar essa operação, né? Então daqui para frente eu vou fazer agora, usinar as chavetas, vou colocar elas na posição certinha, né? Vou chavetar, vou travar os eixos, enfim, e aí eu já tenho respaldo para continuar o processo de fabricação da locomotiva, que é usinar as braçagens, né? Da qual vou usar esse gabarito. Então, para vocês terem essa noção,
para se fazer a manivela, foram 3 gabaritos, né? O gabarito de chaveta, o gabarito do furo e o gabarito da abraçagem, que é extremamente importante para fazer a locomotiva girar, né? Como falei, a gente coloca o gabarito aqui, né? Ele vai entrar aqui na medida e a gente acerta ele para a locomotiva girar. Você pode ver que ela gira. Como a minha chaveta não está chavetada, então ela está tendo essa travada só pelo fato de que tá solta a manivela ainda. Mas a máquina gira, certo? A máquina gira, como vocês podem ver, sem travar. E isso aqui é fundamental para que a locomotiva funcione. Fundamental, né? Eu acho que é o passo talvez mais preciso e fundamental de um live stream. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, dá um joinha pra gente aí. Curte, compartilha. Tem outros vídeos que a gente tá fazendo. Eu tô, ao passo que eu tô gravando esse aqui, eu já tô editando um outro que a gente fez na casa do Arnaldo no dia que eu fiz aqui os rasgos de chaveta. Acho que vocês vão gostar aí, pessoal. Então, vem bastante novidade. Vocês estão acompanhando quase que na íntegra a construção da locomotiva. Então, curte, compartilha aí, dá um joinha. Valeu, pessoal. Um abraço.